O papo é pesado hoje, hein? Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre pornografia. Sim, hoje o tema é bastante pesado, é um tema bastante polêmico. Eu já adianto, pra você que está assistindo esse vídeo, que o tema é muito pesado. E se você não puder ver esse tipo de conteúdo, não importa por qual motivo, eu recomendo realmente que você não veja esse vídeo. Vai ver umas coisas mais levinhas. O que impulsionou a mim para fazer esse vídeo, vou trazer um breve resumo, foi um caso que você deve estar sabendo, sobre uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, dos 6 anos até os 10 anos, e com 10 anos ela engravidou, foi pro hospital para fazer um aborto, já tinham passado pelo menos 3 meses e aí rolou várias polêmicas, se mais, se menos e tal, e dividiu algumas pessoas que eram a favor e contra o aborto dessa menina de 10 anos que só estava grávida porque foi estuprada, e aí rolou maior polêmica, porque uma deputada, que eu não vou nem falar o nome, divulgou o endereço dela, onde ela estava no hospital para fazer manifestação contra o aborto, porque era pró-vida, porque religião, porque mil coisas, e aí foram outras pessoas em contrapartida fazer manifestação para ela poder fazer o aborto, e enfim, aí polemizou, por conta disso. O que mais me chocou, o que mais me trouxe espanto foi a falta de espanto das pessoas com o fato de que realmente a menina dos 6 aos 10 anos estava sendo estuprada dentro de casa, e enfim, se você fosse procurar se ela tá bem, se ela tem atendimento psicológico e tal, assim como eu fui, você iria encontrar depois de um tempo procurando, mas viria mais notícias relacionadas à deputada e ela ter feito isso de divulgar, e se a manifestação que estava sendo feita era legal ou não, judicialmente, enfim, coisas entraram na frente do fato da menina ter sido estuprada dos 6 aos 10 anos. Daí, eu me confrontei com este fato e pensei, algo está errado, já tem um tempo, se isso não é tão chocante a ponto de ser notícia, Outras coisas são notícia na frente, outras coisas são mais interessantes de se discutir do que o fato da menina estar bem ou não estar bem depois de tudo isso. E tem um motivo de por que isso não é mais tão chocante, de por que isso não é mais tão explorado pela mídia, por exemplo, Por mais que tenha seus problemas explorar pela mídia também, Mas enfim, eu trouxe umas estatísticas para demonstrar por que não choca mais. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, sobre os dados de 2018, que são os dados que se tem, foram 66 mil estupros em 2018, o que totaliza 180 estupros por dia, o que totaliza mais que 7 estupros por hora no Brasil, Só no Brasil. Tinha dados de que quase 82%, 81,8% eram mulheres, e 53,8%, então mais da metade, são menores de 13 anos. Então, mais da metade dos estupros que acontecem no Brasil são com menores de 13 anos. Observação só que esses são dados sobre o que foi coletado, o que foi reportado, o que se observou, e tem muito mais que não se observou, que não foi reportado, que se teve medo de falar porque não foi descoberto, e muitas coisas mais, tá? Então isso é apenas um recorte parcial, que não é completo, que são os dados que se tem, queria deixar isso bem claro. Então significa que 4 meninas abaixo de 13 anos são estupradas por hora. Então é por isso, que não choca tanto assim uma menina de 6 a 10 anos ser estuprada pelo tio durante 4 anos, porque a gente tem 4 dessas com menos de 13 anos sendo estupradas a cada hora no Brasil. Além disso, são 6 internações diárias de meninas de 10 a 14 anos entrando para aborto após terem sido estupradas. Então, se esses números não te chocam, algo está de errado com você, porque esses números são chocantes, esses números são absurdos, e a gente vive uma sociedade doente quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de estupro, quando a gente fala de menores, quando a gente fala desse universo. E aí você vai me falar, tá, mas o que isso tem a ver com o tema da pornografia? E eu vou te responder, tudo a ver, porque a gente tem uma sociedade que tem o sexo como uma das coisas mais importantes a ser alcançadas, porque a vida sexual é a mais saudável das coisas dentro do relacionamento, porque um homem precisa fazer sexo para ser de sucesso, porque está atrelado em todos os lugares que você vê, e isso está na cabeça das pessoas, é a base de construção de um ser
ser humano. Então o sexo tá no centro de muitas e muitas discussões, mas por mais que ele seja tão importante, colocado como tudo assim, ele é proibido. Então você não pode falar sobre sexo, você não pode, é difícil tratar sobre sexo, ainda mais com crianças, né? Por mais que elas estejam sendo estupradas desde os 6 anos e elas precisam entender o que é isso, você não pode falar para elas isso, né? Então você tem uma questão de que é muito falado e as crianças, obviamente, em algum momento vão perceber que isso é falado, abordado, tá nos lugares, nas séries, nas novelas e tudo, mas ao mesmo tempo elas não podem perguntar para os pais porque eles não vão falar, porque é proibido, porque, né? Então o que acontece nessa mistura? O que acontece nessa mistura é que eles vão ficar curiosos e eles vão descobrir sozinhos, com os amigos, com pessoas que talvez não tenham o mesmo tato para lidar. Então é possível que desde os 5, 6 anos já estejam procurando na internet o que é esse tal de sexo, o que é esse tal de coisa que é tão falada e tão presente, mas ao mesmo tempo eles não podem saber o que é. Inclusive houve uma pesquisa em que a média de idade em que as pessoas têm acesso à pornografia pela primeira vez é perto dos 10 anos, mas claro, isso é uma média, gente com menos, gente com mais. Então tabu vai, tabu vem, você procura na internet com 10 anos sexo e aí você vai entrar numa página de pornografia, uma hora você vai cair nela quando fazendo pesquisas no Google e aí você vai obter vídeos em que vão exibir aquilo que você procura e essa vai ser a educação do seu filho pela primeira vez. Então a primeira vez que ele vai entrar em contato, que ele está formando ainda o que é aquilo, porque ele não sabe, então de certa forma ele está se educando ali, né? E está procurando, ele vai encontrar aqueles vídeos. E aí quando esta criança estiver acessando pela primeira vez a página educativa, que é a questão do pornô, ela vai se deparar com títulos comuns, né? Quem acessa sites pornô sabe que são títulos comuns e que quase não chocam mais de tanto que as pessoas veem dentro dessas plataformas. Eu não vou nem entrar no mérito. Então você entra numa plataforma e vai já começar a colocar as mulheres como objeto sexual, que vai colocar várias coisas ali que não são reais e é ali que você vai entrar em contato pela primeira vez com o sexo, vai aprender o que é sexo ali através do exemplo, né? Que é o maior dos professores, o exemplo, e vai formar sua opinião pela primeira vez, que vai ser a base do que você considera sexo. Então, assim, existem diversos problemas dentro do pornô, inclusive várias coisas criminosas mesmo, né? Porque não é raro você ver vídeos de pessoas transando com pessoas dormindo, ou de transando com pessoas bêbadas que capotaram, ou realmente simulando estupro, ou pessoas que foram presas de alguma forma para você poder abusar delas. E toda hora essa questão do novinho, não sei o que é tudo para dar a impressão, a ilusão de que são menores de idade. Então, a alusão, os títulos, as vestimentas são todas para dar a impressão de que são menores de idade e para alimentar toda essa questão dos menores de idade. Então, ali, com 10 anos, as crianças vão se educar, porque, né, é educativo. Uma vez que ela tá vendo pela primeira vez para entender o que é, ela tá se educando. Vai ver esse tipo de coisa e aquilo vai ser o comum para ela. E é ali que ela vai formar o que ela conhece, o que ela sabe e como deve ser o sexo. Então você tem a normalização e perpetuação de crimes e você tem uma falsa impressão de quais são os parâmetros sexuais. Então, por exemplo, o machismo, a questão da virilidade, da potência, do tamanho do órgão genital e tudo mais, são coisas que são extremamente cultuadas, tidas como importante, né? A mulher normalmente é mais um objeto sexual, é mais uma questão de tá ali para satisfazer, muito centrado às vezes no ato, na dor, no grito, então não representa totalmente o real. Inclusive a parcela que é representada pela grande maioria dos filmes pornôs é uma parcela pequeníssima, né? Pequeníssima mesmo. Então você cria uma relação sexual centrada no homem, as mulheres são objetos, os homens têm que ter toda uma performance super uou e que é super difícil inclusive de se seguir porque tem várias receitinhas, né? Então o homem acaba ficando muito nervoso e ansioso por ter que ter toda aquela performance, de ter todo aquele tamanho, inclusive, e se não tem aquele tamanho, tem que compensar mais ainda na performance, e enfim, né? Cria-se toda uma questão ali que faz com que haja mais o nervosismo com a performance, a questão do tabu, o quanto eu tenho que perder a virgindade com quantos anos, e que várias dessas coisas que são culturais, sociais e tudo mais. E
enfim. Então as pessoas elas se formam e entendem o sexo de forma completamente errada, não saudável, inclusive muito pelo contrário, né? Deixa as pessoas doentes. Então tem todo esse lado, toda essa criação de como começa o sexo, o contato e todos os mitos que tem em volta, enquanto isso é ruim psicologicamente. Mas tem uma coisa ainda pior e muito pior. A gente tem cada vez mais e mais pessoas viciadas em pornografia que não conseguem mais viver porque estão centradas ali, porque já não tem mais vida sexual por causa da pornografia, que não conseguem mais trabalhar por causa da pornografia, que entra em vários tratamentos por causa da pornografia, que tem dependência, é uma dependência comparada à heroína em alguns estudos, né? Por causa da pornografia. Vou fazer um aspas para explicar uma coisa, tá? Tem uma substância, um neurotransmissor, chamado de dopamina. A dopamina, ela é associada a prazer e ela é liberada em alguns núcleos cerebrais, como o núcleo accumbens, é o que dá uma sensação de prazer tão grande que causa dependência química em algumas drogas. Então, é uma substância que é prazerosa, então que é fisiologicamente uma coisa saudável e necessária como recompensa para a gente saber o que é bom e assim fazer, só que ela é muito estimulada em muitas coisas, não só na pornografia inclusive, né? Hoje os youtubers, as séries, os jogos, todas as coisas elas já sabem como ter gatilhos de dopamina para fazer você estar mais satisfeito e assim você gostar mais daquilo que está sendo proposto ou feito, ou enfim, e você ficar ali. A gente tem vários gatilhos de dopamina em várias questões da nossa vida toda, mas assim, uma das coisas que libera muita dopamina é o sexo, é o orgasmo, né? É tudo isso. E quando você consome pornografia, você tem liberação de dopamina. E na pornografia, você tá visualmente recebendo estímulos e você consegue controlar muitas coisas. Porque você consegue controlar que tipo de pessoa você vai ver, o padrão de beleza, a cor da pele, todos os estereótipos ruins, né, que estão ali. Você vai conseguir controlar como que esse sexo vai acontecer, o que que vai ser abordado, inclusive se vai ser criminoso ou não. Você consegue controlar a velocidade com que isso acontece, você consegue pular para uma outra parte que você queira ver e se estimular. Então você tem um controle tão grande que você consegue, dependendo da forma como você controla, e colocar apenas o que você gosta, na parte que você gosta, na velocidade que você gosta, que você consegue ali receber um estímulo tão superior ao real, que você libera uma quantidade de dopamina maior do que o normal. E a gente tem uma coisa que chama plasticidade neuronal, que o nosso cérebro, ele é plástico em relação ao quanto que você precisa receber de níveis normais de neurotransmissores do tipo dopamina. Então você pode, quando recebe muito, o seu cérebro vai entender que o seu nível normal é um pouco mais acima. Quando você tiver estímulos de dopamina que era para estar te satisfazendo, talvez não se satisfaça mais, porque o nível subiu. Você só sente a partir de um nível maior agora. Então, quando você tem esse controle e fica liberando dopamina de forma sistemática, de forma a ter um acúmulo muito grande, e só naquela circunstância específica de você controlando daquela forma, daquele jeito, com aquela velocidade, com tudo isso daí, você está viciando o seu limítrofe de dopamina a só sentir prazer ali. E as pessoas podem deixar de sentir prazer durante a relação física real, porque não é igual, não dá tanto controle e não é que nem você imagina e tem acesso na pornografia. Então você se vicia numa coisa que não existe, que tá te dando uma ilusão de alguma coisa, numa velocidade que não existe, com tudo aquilo, e viciando só naquilo e as coisas deixam de perder efeito. E aí não só o sexo pode estar de perder efeito na vida real, como você pode não ter mais estímulos de motivação na vida, nas outras coisas, e não sabe mais o que quer fazer da vida e no que quer trabalhar e tudo mais, porque os seus níveis normais de dopamina, o que você liberava antes que te dava motivação, não está mais fazendo efeito porque você subiu isso. Isso acontece com pessoas que se drogam, por exemplo, mas isso acontece com pessoas viciadas em pornô também. Tem uma outra coisa, tem um gráfico de um estudo que mostrou que você tem um pico de liberação quando você tem acesso a um tipo de conteúdo novo. E aí, quando você tem uma situação nova, você está adquirindo, consumindo uma coisa nova, você tem uma liberação de dopamina maior do que o normal. Então você tá já com muito, que não tá mais fazendo efeito, e aí você vai para uma coisa maior ainda, que é um vício mais profundo também, só para conseguir satisfazer. E às vezes essa coisa nova que a pessoa tá consumindo, ela nem gosta, ela tá vendo ou fazendo só para satisfazer aquele nível de dopamina que ela precisa, porque ela está dependente, porque ela está viciada. E aí, como se fosse numa heroína mesmo, existe muito essa comparação, inclusive, dentro dos estudos sobre pornografia. E essas coisas novas que ela vai consumindo, que dá aquele pico, muitas vezes são coisas cada vez mais ilícitas, cada vez mais agressivas, cada vez mais com menores de
de idade. E aí, de repente, a pessoa pode estar tão viciada naquilo e na vida real, ela pode começar a enxergar coisas onde não tem, porque ela pode ver como começam as situações dentro da pornografia e ver na vida real. De repente, vê uma menina parecida com aquela que ele viu ali na pornografia. Enfim, vocês entenderam onde isso chega. Essas coisas erradas que são faladas sobre sexo, as coisas erradas que estão disponíveis, o consumo errado dessas coisas influencia sim e diretamente no comportamento das pessoas, nos problemas que a gente tem hoje na sociedade. E isso é completamente tóxico. E tem um problema, que acho que é o principal problema, que nós estamos num capitalismo em que o dinheiro manda. Então é impossível alguma coisa acontecer se as leis são feitas com base em quem recebe mais suborno, quem recebe mais dinheiro. Então é muito difícil de atingir um mercado pornográfico, a indústria pornográfica, se ela lucra 100 bilhões ao ano, que é o que acontece. Então é uma coisa muito, muito, muito rica, que mexe com muito, muito, muito dinheiro. É um mercado já muito bem estabelecido. Então a gente precisa, no mínimo, de consciência pra gente, pra individualmente ir gerando essa consciência e chegando nas pessoas que podem estar tendo esse tipo de problema dentro do relacionamento, depois de anos de casado, inclusive, ou na formação de pensamento das crianças, dos adolescentes que estão começando a vida sexual agora, talvez não no ato, mas talvez já consumindo. Lembrando, a média de quando eles começam a consumir é com 10 anos. Então a gente precisa sim falar sobre isso, né? É uma coisa tóxica, uma coisa muito tóxica para o seu organismo, que não faz bem, que inclusive faz mal, que contribui de alguma forma para você não ter os seus gatilhos motivacionais de dopamina, porque você está acabando com a sua plasticidade neuronal. Então tem muitas questões aí. E aí, talvez você que esteja assistindo esteja pensando, meu Deus, não tinha ideia, estou fazendo mal para o meu organismo porque eu estou consumindo pornô e agora o que eu faço? E a resposta é, se você tem, não importa quanto consumo de pornografia, você está indo por este caminho. Assim como se você estivesse se drogando, você estava começando um caminho. Eu não sei em que parte você está desse caminho, mas quanto mais para frente você vai nesse caminho, pior. Assim como também vícios como o da heroína. Então o que acontece é, você precisa se desintoxicar, sair da questão da droga. E como é que eu saio da droga? Eu vou diminuindo se eu não consigo parar, e aí eu paro, e aí eu tento fazer com que aqueles níveis diminuam. Primeiro adendo, se você é realmente uma pessoa que já está em níveis mais profundos, você precisa de orientação médica, talvez você precise de medicamento para conseguir se desintoxicar. Se não, você talvez consiga ficar sem, e quando você fica sem, você baixa os níveis de dopamina de volta, e os seus níveis cerebrais, eles podem, como são plásticos e vão se adaptando, eles podem ir voltando, e você volta ao normal. Então, inclusive, existe um movimento, que é o movimento Reboot, que é um movimento que as pessoas tentam ficar 90 dias sem pornografia, sem nenhum consumo de pornografia, e para não associar, às vezes fica sem masturbação também, para conseguir resetar, deixar de associar o prazer, a dopamina e a masturbação à pornografia. E dependendo do seu nível, pode ser que 90 dias seja incrivelmente difícil de se conseguir. Pode ser que, inclusive para muitas pessoas, às vezes leva anos para conseguir ficar 90 dias sem, mesmo tentando há muito tempo. Então a recomendação é, não importa em que nível você está, em que escala você está, em que passo você está dessa jornada, tente parar agora, tente interromper agora, ou no mínimo tentar diminuir, porque agora que você tem a consciência, você sabe que você pode estar acabando com a sua vida sexual, principalmente, mas com o resto também, porque os níveis de dopamina estão ligados a várias coisas, com motivação para estudar até, com motivação para trabalhar, com motivação de vida mesmo. Então, eu vou até fazer mais vídeos falando um pouco mais sobre neurotransmissores, dopamina, funcionamento do seu corpo, porque é importante a gente entender a máquina para conseguir lidar com ela em relação a várias coisas, em relação à motivação, em relação a você lidar com você, em relação a você parar de ser tóxico consigo mesmo e tentar uma jornada positiva. Então, eu vou falar mais sobre isso, eu estou dando uns spoilers aqui, uns avisos, então vai ter mais vídeos sobre isso no canal. Inclusive, se você quer que eu faça mais esses vídeos, me dê estímulos, fala aqui embaixo qual que você quer primeiro, o que você quer que eu faça. E é isso, né? Eu espero que tenha sido muito instrutivo. Não são boas notícias, na verdade, mas pode ser o começo de bons passos, né? E aí talvez seja uma boa notícia no sentido de estar caminhando para a cura, dependendo de como você lida com essa informação. Bom, precisamos que todo mundo saiba e que mais pessoas tenham essa informação, que é uma informação muito útil e importante. Compartilha com todo mundo que você conhece. Você não sabe se essa pessoa pode estar nesse caminho, e eu diria que é muito provável que sim, porque é muito incomum que as pessoas não tenham acesso a pornô hoje em dia. Talvez ela não esteja numa jornada tão viciada e tão prejudicial, mas é importante a gente passar a informação porque nunca se sabe. Então, é isso. Muito obrigado. Tchau!
E às vezes a pessoa tá presa no ciclo improdutivo e não sabe por que que é, e às vezes é só o fato dela assistir muito pornô.